Não, não se desespere mais. Você pediu e hoje eu vou mostrar para você como importar um arquivo do Illustrator para o Cinema 4D. Além de importar, nós também vamos criar profundidade, uma parada muito simples, mas que é muito da hora. Não esquece de uma coisa muito importante, se você quer aprender o Cinema 4D para valer, no link na descrição aí embaixo, no link não, falei tudo errado, volta. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do meu curso online de Cinema 4D. Nele, enquanto a gente faz esse projeto aí, ó, do começo até o final, você vai aprendendo as principais funções do Cinema 4D. Eu te explico mais sobre esse curso no final desse tutorial, pode ser? Então vamos aprender mais sobre essa interação entre o Illustrator e o Cinema 4D. Antes da gente começar esse maravilhoso tutorial, um detalhe muito importante, hein? Se você não tem um logo ou qualquer imagem no Illustrator que você possa me acompanhar neste tutorial, os seus problemas acabaram, porque eu deixei na descrição do vídeo um link onde você pode baixar exatamente este mesmo logotipo aí para você me acompanhar. Então aqui, só uns detalhes importantes com relação a como que você vai salvar um arquivo do Illustrator para enviar para o Cinema 4D. Muito simples. Primeira coisa, procure ter formas simples aqui no Illustrator na hora de você trabalhar para não ser uma coisa muito maluca. Outra coisa, funciona melhor se você tiver formas isoladas. Por exemplo, se você não tiver desenhos que tem linhas em cima de linhas, sabe? Tem que ter uma coisa mais simples. Claro que funcionaria linhas em cima de linhas, mas isso ia dar um trabalho do caramba lá no Cinema 4D. Então aqui eu tô fazendo, tá vendo? Formas bem simples de objetos que ocupam já um espaço e não tem formas sobrepostas. Poxa, o que são formas sobrepostas? São formas que estão em cima de outras formas, tá vendo? Cada forma tem o seu espacinho aqui. Outra coisa, para textos que você faz, é legal você converter os textos para um vetor normalmente. Então, por exemplo, você digitou esse texto aqui. Com esse texto selecionado, na parte superior do Illustrator, você vai em Object e você tem opções como Expand ou Expand Appearance, onde você pode transformar para um vetor, certo? Duas dicas muito legais para que, quando chegar no Cinema 4D, a gente não tenha problemas. E agora vamos salvar. Para salvar, você vai lá em cima em File, Save As. Em Save As, você pode navegar pelo seu computador e salvar em qualquer lugar que você quiser, com o nome que você quiser aqui embaixo, é só clicar em salvar. Só que o detalhe vem nesta tela. Por algum motivo que ninguém sabe, não dá para você salvar nessa versão aqui, na verdade em nenhuma versão que não seja o Illustrator 8. Eu sei, faz bastante tempo que foi feito o Illustrator 8, mas ele é o único que funciona legal com o Cinema 4D. Então coloque Illustrator 8, clique em OK. E agora vamos para o Cinema 4D. Indo para o Cinema 4D, aqui, agora sim, finalmente abriu, a gente vai na parte superior. Na parte superior você pode simplesmente abrir, indo em File, peraí que essa cor tá horrível, agora sim, File, clique em File, você vai em Open. Se você baixou este logotipo junto comigo, é só você clicar no arquivo aí, ó, que no meu caso aqui ele se chama logo8.ai, e aí eu vou clicar em abrir. Quando eu clico em abrir, tem essa tela. Aqui não precisa fazer nenhuma modificação, pode deixar igual tá a minha tela, escala 1, Connect Splines, e eu vou clicar em OK. Quando eu faço isso, ó, este carinha já foi trazido para cá, então a gente já tem exatamente vários shapes, que são vários desenhos, exatamente como no Illustrator. Um outro problema que acontece aqui é que se você olhar o nosso arquivo, a gente sabe que este é o centro do mundo 3D e por ele saem as setas aqui em X, Y e Z. Então esse aqui seria o ponto zero do mundo 3D. E por algum motivo maluco também, ó, quando ele traz esses desenhos do Illustrator, ele joga eles aqui meio que na direita e embaixo. Então vamos fazer o seguinte, com este logo 8, e na verdade isso sempre existe, tá? Isso poderia ser outro nome, isso aqui na verdade é sempre o nome do arquivo que a gente traz do Illustrator, mas você clica nesse objetinho aqui, que é como se fosse um grupo, com ele selecionado, na parte superior, você vai vir aqui, ó, e clicar nessa opçãozinha que a gente tem de Tools. Em Tools, você vai clicar em Reset PSR, que é um nome maravilhoso e o que ele faz nada mais é do que resetar a posição, escala e rotação e com isso ele já joga o logo exatamente no centro do mundo. Não é uma coisa necessária, mas é mais fácil de você manipular isso aqui com ele exatamente no meio do mundo 3D. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui na tela de Front agora, se você não sabe ficar na tela de Front, se você está assim, ó, é só você clicar neste botãozinho aqui em cima.
E aí você vai ter 4 telas onde você visualiza o seu objeto. A tela de Perspective, que é qualquer ângulo, a tela de Top, que é de cima, a tela de Right, que é pela direita, e a tela de Front, que é de frente. Então eu vou ficar nessa aqui de Front e vou ampliar clicando neste botão. Aqui nós vamos organizar. Poxa, organizar, ai que coisa chata. Então eu sei que é meio chato, mas mais pra frente, quando a gente for criar profundidade, vai ser mais legal se a gente organizar tudo isso aqui. Então vamos lá. Na verdade essa frase ficou horrível, né? Eu falei tudo errado. Então vamos lá. Na parte superior a gente vai ficar com a ferramenta de seleção, que é essa aqui, e eu vou clicar, segurar e arrastar para selecionar aqui grupos de objetos. Então posso arrastar nesses 3, seguro o Shift, arrasta esses outros 3 do lado aqui, que é como se fossem essas pequenas asas. Aqui no painel de Objects, nós vamos aqui ó, em Objects, né? Objects, que coisa repetitiva. Clique em Objects, eu vou vir aqui e apertar, é ótimo, né? Apertar Group Object. O atalho para ele é Alt G. O que está acontecendo aqui é o seguinte: se você abre as opções que a gente tem aqui no painel de Object, a gente tem vários shapes. Esses shapes são várias formas. Quando vem do Illustrator, infelizmente ele não mantém, né, os grupos que a gente fez e a organização. Por isso que tem um monte de shapes aqui. E quando a gente foi na opção lá de Object, Group Object, a gente criou esse nulo. Ó. E dentro desse null, que né, na verdade é null, mas a tradução seria nulo, por isso que eu chamei de nulo. Então dentro do nulo nós temos todos esses shapes que a gente já selecionou. Então o que a gente está fazendo é isso, nós estamos pegando várias formas que têm opções próximas ali, pelo menos dividindo, né, esse logotipo em várias formas e transformando em grupos. Eu vou selecionar as estrelinhas. Se você pegar mais coisas do que você quer nesta seleção, segura o Ctrl e clique em cima do que você quer remover. Vamos de novo, ó. Clica nas estrelas, segura e arrasta. Aqui eu vou segurar o Shift, né, para arrastar e selecionar essas. Só que se eu seguro o Ctrl, eu clico nesse aqui e ele não faz mais parte da seleção. De novo, eu vou em Object, Group Object. Vamos fazer isso de novo. Vou selecionar todas as letras e ao invés de em Object, Group Object, eu vou simplesmente selecionar tudo e pressionar Alt G. E aí eu já criei um grupo para ele. Vou selecionar agora esse escudo aqui, que seria toda essa borda, e vou pressionar Alt G também para criar um grupo. E vou vir aqui também neste fogo. Eu sei que o fogo, tudo que tem nele, na verdade, é um único desenho, mas também vou transformá-lo em um grupo pressionando Alt G. Quando a gente faz isso, muita atenção ao painel de Objects. Nós temos vários nulos aqui, né? Então a gente tem o null 4, 2, 1, 3, não tem nada a ver essa ordem aqui, mas enfim, é só para você entender que existe um agrupamento. Aqui eu tenho o Path 18 e o 7. Quando você clica neles, ó, eles não selecionam nenhum desenho. Então eu vou clicar no Path 7 e pressionar Delete para remover e também no Path 18 e vou remover. Outra coisa que a gente pode fazer agora também é renomear esses caras, porque aqui tem null 3, null 1, null 2, null 4, null. Não faz sentido nenhum. Quem são esses caras? Então eu vou renomear. Eu vou clicar em qualquer um deles. Por exemplo, esse primeiro aqui, tá vendo? Null. Quando eu clico nele, automaticamente alguns desenhos ficam selecionados. Poxa, como é que você sabe qual está selecionado? É só olhar qual dos desenhos tem o contorno branco. Então a gente percebe que são como se fossem essas asinhas aqui, ó. E aí o que você vai fazer, ó, é clicar 2 vezes em cima do nome desse null. Ele chama null, mas vamos clicar 2 vezes para poder renomear. E eu vou colocar o nome de asas. E pressiona Enter para finalizar. Vamos renomear os outros também. Então eu vou clicar nesse null 4 para ver quem é. Ele é o fogo. Clica 2 vezes no null 4 e vou colocar fogo. Poderia ser labareda, mas acho que fogo tá melhor, né? Vem nesse outro null, ele é o Sports. Eu vou colocar aqui Sports. Obviamente com letra maiúscula para ficar um negócio chique. Vamos clicar nesse outro null, são as estrelas. E esse outro aqui, que na verdade seria a borda. Então a gente sabe que cada um desses nulos armazena desenhos individualmente. Voltando para a tela de Perspective, não mudou nada, né? Que a única coisa que a gente fez foi organizar isso aqui, mas vamos criar agora uma profundidade neste objeto. Então na parte superior, clique e segura no cubo verde. Quando você clica e segura, você pode clicar na opção de Extrude. O Extrude se baseia em desenhos, ou seja, né, esses shapes aqui, e cria profundidade neles. Então aqui vamos fazer o seguinte, pelo painel de Objects,
nós vamos arrastar este carinha que a gente tem aqui, ó, que é o logo 8. Então clica nele, segura e arrasta e solta dentro aqui do Extrude. Com isso, nada aconteceu, mas vamos lá, vamos fazer mais algumas coisas. Clique em cima do Extrude para ele ficar selecionado. No painel de Attributes, você vai na aba de Object aqui. Dentro de Object, o que a gente vai fazer? A gente tem essa opção de Hierarchical. Ativa o Hierarchical. Aham, olha só que legal. Agora sim a gente já tem essa profundidade. O que acontece aqui é o seguinte. Quando você aplica o Extrude em um único desenho, ele funciona normalmente. Só que aqui eu tenho vários nulos, né? Vários grupos. E dentro desses grupos eu tenho vários desenhos. Então, para que o Extrude funcione em todos eles, eu preciso ativar o Hierarchical. Aqui eu ainda tenho Movement, onde eu tenho a última opção, ó, que é a quantidade de profundidade. Então, um valor pequenininho é tão sutil, se você coloca muito, vai lá pro fundo. Aqui eu vou colocar um valor de 3. Acho que 3 tá legal. Não gosto muito grosso, muito espesso, porque na verdade acaba ficando difícil de entender o que é. Acho que 3 tá legal. Não gostei não, eu quero colocar 18. Pode colocar 18, pode colocar 25, pode ser colocar 49, não importa. Coloca o que você achar mais interessante. Eu vou ficando por aqui. Aqui eu vou para essa aba de Caps. A aba de Caps, o que ela faz? Vamos entender. Quando você aplica um Extrude, ele faz essa extrusão. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse desenho, que é a borda, certo? A borda tinha, na verdade, isso aqui, ó. Esse desenho inteiro, que é lá para baixo, que vem para cá, vem até aqui, beleza. O que acontece é que, quando eu aplico o Extrude, o que ele faz é, ele cria uma profundidade nesse sentido aqui, certo? Ele cria uma espessura. Só que exatamente neste local aqui, ó, onde eu tenho, né, essa ligação, deixa eu colocar uma seta de uma cor diferente, bem aqui, ó, eu tenho a divisão entre o que era o meu desenho e o que no caso é a minha extrusão, a minha profundidade. Então nessa aba de Caps eu controlo isso. Por exemplo, em Start eu posso mudar este Cap para Fillet Cap. Quando eu faço isso, fica uma coisa extremamente estranha. Mas o que aconteceu aqui, ó, é que ele está criando uma, como é que eu posso dizer? Uma nova divisão entre essas duas áreas que eu te falei. O que é o desenho e o que é a profundidade. Vamos mudar algumas coisas aqui para que faça um pouco mais de sentido. Aqui eu vou mudar o Radius. No Radius eu vou colocar um valor bem baixinho, ó, 0,2. Olha só, deu para entender o que é esse Caps? É uma divisão, ó. É um pequeno... É como se a gente tivesse feito, sei lá, um metal e a gente veio, deu aquela lixada monstra assim nele e ele cria uma divisãozinha ali. Então com isso a gente já tem essa opção. Eu só vou aumentar aqui esse Steps para um valor de 4. Eu acho que 4 tá legal, tá mais suave, tá vendo? Quanto menos steps, fica uma marcação bem reta mesmo. Quanto mais steps, mais suave. A gente já tem as bordinhas muito mais legais. Eu prefiro assim, porque eu acho que quando a gente colocar iluminação mais pra frente e tudo mais, funciona muito mais interessante com essa pequena bordinha um pouco mais suave. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, na verdade a gente já terminou, tá? Esse tutorial para por aqui, que eu só ia te explicar realmente essa questão do Illustrator. Mas algumas dicas muito importantes. Por exemplo, se você quiser mover alguns desses objetos, você pode. Você pode vir no painel de Object, selecionar, por exemplo, o fogo. Com o fogo selecionado e a ferramenta de movimentação, você pode mover aqui, ó, para frente e para trás. Então você pode jogar isso aqui, dá uma sensação maravilhosa. Eu posso vir, por exemplo, no Sports, jogar um pouquinho mais para frente também. Posso vir com as bordas, a borda não, desculpa, as asas, né, que seriam essa parte do lado, jogar um pouco para trás. E tudo isso causa uma sensação muito mais legal, ó, quando você vira ele de ângulos diferentes, que você percebe que cada um está numa posiçãozinha muito bonitinha. Outra coisa que você pode fazer também aqui é aplicar os materiais. Então, se você tiver vários materiais, por exemplo, um que seja amarelo, um que seja vermelho, é só você aplicar estes materiais, por exemplo, nos nulos que a gente tem. Então, por exemplo, o fogo vai ser amarelo, arrasta o material amarelo até esse grupo aqui, ó, do fogo. Automaticamente ele fica amarelo. Ai, mas a borda eu quero que seja vermelha, então arrasta o material vermelho na borda. E aí você pode ir decorando. Eu estou mostrando isso para você por quê? Porque se você pegasse todos aqueles shapes, né, todos aqueles desenhos do Illustrator, e assim que você trouxesse para o Cinema 4D, você aplicasse o Extrude e ativasse a opção de Hierarchical, ele iria funcionar. Poxa, se ia funcionar de um jeito tão fácil, por que você mandou a gente organizar, criar grupo, renomear? Porque é o seguinte, quando você aplica os materiais,
o material realmente só faz parte do objeto ali se você tivesse aplicado grupos. Se você não faz grupos, vou te mostrar um exemplo rápido aqui, ó. Vou abrir aquele logo de novo, num novo arquivo do Cinema 4D. E aí aqui, ó, eu vou te mostrar o que acontece. Por exemplo, acabei de importar esse cara, deixa eu só colocar ele no meio da tela e vou aplicar um extrude aqui rapidinho nele. Joguei. Quando eu coloco o extrude e coloco hierarchical, funcionou. Ou seja, não precisei organizar ninguém. Só que agora, quando eu crio materiais, infelizmente os materiais bonitinhos, eles não funcionam aplicando só nos shapes. Então eu posso arrastar aqui, ó. Posso jogar em quem eu quiser. Não funciona. Só funcionaria se eu jogasse diretamente no Extrude e todos teriam a mesma cor. Então por isso é que eu organizei aqui em partes separadas. Porque aí quando eu aplicar materiais para eles terem cores diferentes, funciona só aplicando diretamente aqui nos nulos. Para mim, o Cinema 4D é simplesmente sensacional. E eu sei que você quer aprender mais sobre ele. Na descrição do vídeo eu deixei o link do meu curso online de Cinema 4D. Nele eu vou te mostrar as principais ferramentas e funções do Cinema 4D enquanto a gente faz este projeto aí, ó, do começo até o final, passando pelas etapas de modelagem, iluminação, materiais e texturas, animação e renderização. E você ainda vai aprender muitas outras coisas, como splines, iluminação HDRI, MoGraph, deformadores e também partículas, expresso, gráfico de velocidade, dinâmica e tracking. Sem falar de funções das versões mais novas, afinal de contas esse curso está extremamente completo. E então também tem opções para o Volume Builder, Fields, materiais Nodes, Voronoi Fracture e muitas outras coisas. Quer aprender o Cinema 4D para você desenvolver os seus próprios projetos nele? Eu não sei porque que eu fiz isso aqui com a minha mão, mas você quer aprender o que você precisa para trabalhar com o Cinema 4D? Então agora é a hora. Link do curso aí embaixo na descrição do vídeo. E se você ainda não assistiu os outros tutoriais que eu tenho aqui de Cinema 4D, não seja grosso. Clica aqui em cima no card para você acessar a playlist com todos, absolutamente todos os tutoriais que eu tenho de Cinema 4D aqui no canal. Este nobre vídeo vai parando por aqui. Eu sei que você já deu like, já não deu like? Obrigado. Então a gente se vê no próximo vídeo e valeu!